O termo protagonista pertence originalmente à esfera dos estudos literários e designa a personagem principal de uma narrativa ou drama, ao redor da qual se constrói toda a trama e de cuja ação dependem, direta ou indiretamente, os acontecimentos narrados ou encenados. Na transposição para o campo jurídico, pode-se dizer que o termo protagonista não perde seu significado de origem, mas é sob forma de uma derivação e associada a um adjetivo que surge a expressão protagonismo judicial, empregada para designar o juiz como a personagem que ocupa a posição central no cenário do Estado constitucional de direito. Como a figura do magistrado é representada pela literatura ocidental ao longo da história? Qual o papel desempenhado pelos juízes e tribunais nas atuais democracias constitucionais? Fique com a gente, porque esse é o tema de hoje, porque o nosso Direito e Literatura está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate feito por renomados intelectuais de diversas áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões que atravessam o direito e a sociedade contemporânea por meio de obras literárias. No Direito e Literatura de hoje, que tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, vamos discutir o tema protagonismo judicial. E para isso recebemos no estúdio Henriette Caram, professora de Letras da UX, Márcio Ricardo Staffen, nosso convidado especial de hoje, que é professor de Direito da IMED, Passo Fundo, e André Caram Trindade, também do Programa de Pós-Graduação da IMED. Sejam bem-vindos. Eu quero começar então com o André. Pois, Lênio, o protagonismo judicial, a figura do juiz na literatura. Eu trouxe esse texto da Steppe Akatinga, né, que é sobre a recepção da literatura russa no Brasil. Um dos autores aqui tratados, que é aquele que eu escolhi, é Tolstói. Um conto que se chama Um Juiz Modelo. Nada melhor para fechar com o tema. Esse é um texto que nós ainda não havíamos trabalhado, e é um texto muito curto, em que o Tolstói apresenta aquilo que seria, na verdade, esse título, Juiz Modelo, é uma coisa muito discutível nessa tradução para o português. Teria uma outra tradução igualmente indicada, que seria o bom juiz, ou o juiz sábio, enfim, dependendo do país, existem algumas variações. Como é que se passa nesse pequeníssimo conto do Tolstói? O emir de Argel, que se chama Balacas, fica sabendo que tem um juiz em uma cidade do país que é um juiz muito sábio, um juiz infalível, não no sentido de inderrotável, mas que a verdade nunca escapa, ele sempre consegue descobrir aquilo que está se passando. E eles querem conhecer esse juiz. Faz as vezes de mercador e se dirige até essa cidade. Nas portas da cidade, encontra um mendigo. E o mendigo diz, olha, me dá uma carona até o centro da cidade no seu cavalo, para que eu não seja atropelado pelos camelos. Ele diz, claro. Leva o mendigo até o centro da cidade. Quando ele chega no centro da cidade, o mendigo ele diz, pode descer do cavalo. E o mendigo diz, eu não desço, esse cavalo é meu. Se estabelece, então, uma controvérsia sobre a propriedade do equino, né? Se é do mercador, se é do emir, vestido de mercador, ou se é do mendigo. E eles vão ao tal juiz que o emir quer tanto conhecer. Chegando lá, tem 3 casos muito rápidos, né? O primeiro, se discute quem tem a posse, a propriedade sobre uma mulher. Se é um sábio ou se é um roceiro. O juiz pede que contem a história e diz, deixe minha mulher, amanhã darei a sentença. Caso 2, um açougueiro e um azeiteiro disputam o dinheiro. Ele diz, deixe-me o dinheiro e retornem amanhã, que eu direi quem tem razão, darei a sentença. Em relação ao cavalo, a terceira situação, ele diz, deixe-me o cavalo e retornem amanhã, que eu darei a sentença. Chega no dia seguinte, todos ansiosos pela decisão, ele diz, bom, ao sábio pode levar a mulher 50 açoites no roceiro. Segundo caso, o açougueiro pode levar o dinheiro, o azeiteiro 50 açoites. Em relação ao cavalo, vamos fazer um teste. Se vocês são capazes de reconhecer e identificar o seu próprio cavalo, aquele cavalo, sim. O mercador se dirige a 20 cavalos e acerta o cavalo e diz, esse é o meu cavalo. Segunda etapa, o mendigo, 20 cavalos, diz, esse é meu cavalo, também acerta. E agora, de quem é o cavalo? O sábio juiz modelo, dá a sentença de que o mercador pode levar o cavalo embora e 50 açoites de pena no mendigo.
O Emir fica impressionado com aquilo e quer saber como é que ele consegue resolver os casos. Então ele explica muito rapidamente, dizendo o seguinte: em relação à disputa pela mulher, eu pedi para ela que ela enchesse de tinta o meu tinteiro essa manhã. Como ela se mostrou muito hábil, ela só poderia ser mulher do sábio, resolveu primeiro. Em relação ao segundo, se o dinheiro fosse do azeiteiro, ele botou o dinheiro na água. Como a água não ficou azeitada, o dinheiro só poderia ser do açougueiro, também resolveu. Em relação ao cavalo era mais difícil, mas ele não fez o teste para que as pessoas reconhecessem o cavalo, e sim para que o cavalo reconhecesse o seu verdadeiro dono. Então assim ele também soluciona o terceiro caso. O Emir fica muito impressionado e diz: o que o senhor quer então, excelentíssimo senhor juiz, agora em recompensa? Né? E ele diz: eu não quero absolutamente nada, os elogios do meu Emir são mais do que suficientes. Fim do conto, esse para o Tolstói seria um modelo de aspiração para o juiz. Sem benefícios, sem subsídios, sem nada disso, o juiz só quer fazer o seu trabalho. Muito bem. Márcio. Boa tarde, professor Lênin, agradecer o convite. E o conto que nós trazemos, um conto de uma comparativa com o que se tem hoje, de certa forma é o Auto do Juiz da Beira, de Gil de Vicente, de 1525 a 1526, no qual, continuando toda aquela trajetória de autos que ele vem implementar dentro da dramaturgia e da literatura portuguesa, ele foca em uma continuidade que era a sequência do personagem da Inês Pereira, agora focado exclusivamente no juiz de nome Pero Marques. E esse Pero Marques é um parvo, um ser dotado de plena incapacidade, de inabilitação técnica, mas em razão de uma posição estamental que ocupa dentro da coroa portuguesa e do casamento bem-sucedido economicamente, resolve ser candidato e automaticamente nomeado pela coroa como juiz no local da Beira, onde tinha boa parte das suas posses. E no início, já uma condição bastante embaraçosa, que ao tomar posse da função, chegando diante de todo o cadeiral que compunha o tribunal, fica em dúvida em qual cadeira deve efetivamente sentar. Pergunta ao porteiro, o porteiro diz para ele, em tom bastante sarcástico, qual é a cadeira que ele deve, e aí, para tentar contornar a situação embaraçosa, pede ao porteiro que não faça a declinação da cadeira, mas que traz um banco, porque ele está mais acostumado a sentar em banquetas do que propriamente em cadeiras dos tribunais. E aí isso gera, com uma consequência de ações depois, um embaraço e uma comoção dentro da própria sociedade, que, uma vez caracterizada a repulsa, leva até o imperador, o rei Dom João III, à época, que então chama Pero Marques para que promova algumas audiências perante a coroa, no qual ele possa auferir efetivamente qual é a condição, a capacidade que ele tem. E nisso, 4 casos são bastante claros. O primeiro é uma cortesã que vem a juízo reclamar da violência sexual que fora praticada contra sua filha, pela filha de um popular. Pelo filho de um popular. Exato, pelo filho de um popular, num campo de trigal. E aí o juiz, diante desse quadro, resolve analisar a extensão do dano na lavoura para, a partir disso, dimensionar se houve ou não a violência. Genial. E deixa entender também de que a moça pode ter colaborado com o fato. Então não aufere a culpa de ninguém e tangencia. Em um outro momento, a presença também, a partir de uma relação negocial que visa o ato sexual, o sapateiro permanece, vem à presença do juiz, e aí o juiz, ao tomar ciência da relação negocial que foi efetivamente prometida e não consumada, condena o sapateiro, porque o sapateiro, ao se envolver nesse tipo de negociação, não deveria lidar com isso, e sobretudo porque ele é um cristão novo. Depois nós vamos ter a figura de um escudeiro em relação à relação com o seu servo, que o servo alega o excesso de castigos e imposições laborais que ele aposta, e aí o escudeiro é sancionado pela condição de escudeiro, que seria, ao tempo, uma condição subservil perante a própria coroa. Não poderia ter promoção, não poderia gozar de direitos. Pronto. Nós vamos ter também uma relação que perpassa 2 litigantes mouros, e aí o juiz condena ambos, simplesmente pelo fato de que são mouros. E, finalmente, aquilo que é o mais genial de toda a construção, e é a caracterização do escárnio: 4 herdeiros comparecem à sua presença para discutir o patrimônio deixado pelo finado pai, um burro. E nesse quadro, o juiz, diante do impasse, e todos esses personagens são caracterizados pelo Gil Vicente como personagens dotados de pecados fixados pela própria igreja, pecados morais,
E assim o juiz, ao tomar ciência de que nenhum deles efetivamente gozava de respaldo perante a corte, resolve suspender o ato para que na próxima sessão seja ouvido o burro e o burro escolha com quem quer ficar. Então essa é uma caracterização básica na qual o Gil Vicente retrata a história bem sarcástica da realidade e traz uma série de críticas ao debate que pode ser feito. Muito bem. Henriette. Bom, essa irreverência que nós encontramos no Alto do Gil Vicente, nós também vamos encontrar no Alto da Compadecida, que é o texto que eu trouxe, de Ariano Suassuna, texto que foi escrito em 1955. A história é bastante conhecida porque tem minissérie, tem diversas versões cinematográficas. O que é importante dizer? Que nessa obra o Ariano Suassuna vai mesclar elementos composicionais desse alto, do alto religioso medieval, do Gil Vicente sobretudo, com toda uma tradição e histórias folclóricas do Nordeste brasileiro. E vai criar o seu protagonista, o João Grilo. O João Grilo é protagonista, mas não é aquilo que a gente pode considerar um herói. Eu acho que isso é uma distinção que é importante. Nem sempre o protagonista é o herói. O protagonista pode ser um anti-herói, o protagonista pode ser também um vilão, já que nós estamos falando de... Que é o caso do Quixote, né? Exato, que é o caso do Quixote. Na tradição ocidental, o protagonista e o herói vão coincidir, mas isso não é uma regra. João Grilo. João Grilo é um nordestino franzino, fraco, mas extremamente astuto. Ou seja, na própria constituição física dele, nós não temos o ideal do herói, né? Ele não é um sujeito belo, com força física, mas ele é inteligente. Ele tem uma astúcia que nós poderíamos associar à astúcia de Ulisses, que é, sim, dentro do contexto da literatura grega, que é um herói, né? Um protótipo de herói. Ele vive diversas aventuras e sempre se safa das mazelas e das dificuldades da vida com a sua lábia, com a sua capacidade de invenção. O ponto culminante da peça, e é justamente esse que eu queria pegar, é o julgamento do João Grilo, que acaba de morrer, mais o padeiro, a mulher do padeiro, o bispo, o sacerdote, o sacristão, um cangaceiro e seu auxiliar, que são extremamente violentos, e o diabo está nesse julgamento requisitando almas de todos para levar ao inferno. E o João Grilo, muito esperto, evoca a presença de Nossa Senhora Aparecida. Então a Compadecida aparece, daí o título, né? O Alto da Compadecida, e começa a contra-argumentar com Jesus, que está nessa posição de juiz, a respeito da vida que cada um deles teve, das dificuldades que enfrentou, contra-argumentando aquele pedido do demônio de que eles sejam encaminhados ao inferno. No final, eles são, com a intercessão da Virgem Maria, eles são absolvidos dos seus pecados, não vão para o inferno, e o João Grilo ainda é concedido uma negociação, ele faz uma negociação e é concedida a ele uma graça especial. Então, ele retorna à vida, né, e consegue uma segunda chance. Então, esse protagonista, que não é propriamente um herói, e essa figura divina, seria um tribunal em que Deus é o juiz, e aonde toda a sensibilização desse juiz para ser favorável aos acusados é feita por Nossa Senhora. Vamos discutir isso na sequência. O Direito de Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo. Na volta a gente continua a discussão sobre o protagonismo judicial. No próximo bloco vamos ilustrar a discussão com outros modelos de juiz encontrados na literatura. Nós já voltamos um instantinho só.